suas Bíblias no Evangelho de Lucas, a partir do verso 46. Lucas 46 em diante. Tamara, hoje, excepcionalmente, eu estou usando a corrigida fiel, tá? Almeida Corrigida Fiel. Lucas, capítulo 1, verso 46. Os irmãos observaram que hoje pela manhã, eu vou até abrir aqui no celular para não errar. Os irmãos observaram as músicas, os louvores que cantamos na manhã de hoje? Hoje teve, até agora, você declarou com seus lábios: eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Você cantou isso. Depois nós cantamos: maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, e isso é maravilhoso. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cantamos isso. E depois, ainda nessa mesma toada de louvor, dissemos: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. E para fechar, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Depois ainda vai ter mais, vai ter hino do cantor e do HCC para a gente terminar. Mas o que eu quero chamar a atenção sobre essas músicas que foram cantadas até agora é que estas músicas devem ser chamadas de verdade de louvores. Isso são louvores. São músicas que elevam a pessoa e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é louvor. Tem coisa por aí que não é louvor, que diz eu isso, eu aquilo. Não, mas isso aqui é louvor. E eu pensava, enquanto cantávamos: maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Bateu um pensamento no meu coração. É bom a gente poder cantar isso: maravilhoso é poder estar em tua presença. E quem não pode? Ontem eu vi um vídeo, não sei se botei no grupo da igreja, mas aquele vídeo me chamou a atenção. 70 países no entorno do mundo, onde há 70 países neste planeta, onde não se pode adorar livremente o nome de Jesus, não se pode dizer Senhor, formoso és. Na Nigéria tem acontecido um massacre de cristãos. Nesses 70 países onde não se pode adorar Jesus, eles comportam mais de 350 milhões de pessoas. É muita gente oprimida, onde o nome de Jesus não entra, e se entrar é perseguido, e os cristãos são mortos covardemente. Enquanto isso, a gente está aqui no ar-condicionado, sentado no conforto, dizendo: ó, quão lindo esse nome é. Amém, que Deus preserve isso, que nós possamos fazer isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu tenho a certeza de que nós às vezes sentamos nesses bancos e temos um momento de emoção, um momento emotivo de dizer: ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ou às vezes nem temos esse momento, simplesmente: essa música aí é meio chata, eu não gosto dela.
Eu sei que tem gente que pensa assim em determinadas músicas, em determinados momentos, e eu não sou diferente de vocês, eu tenho as minhas preferências também. Mas o segredo não está na música, o segredo está no nome. O segredo da adoração está no coração do adorador e no foco onde ele coloca: Senhor Jesus. Lemos aqui nessa manhã: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele, tudo dependeu dele. Que bênção maravilhosa, que glória, está lá em João capítulo 1. Esse nome deve ser exaltado e elevado todos os dias na nossa vida, não apenas aqui na igreja não, é em casa também, é no carro, é na fila do mercado. Tenha encontros com o Senhor Jesus, aproveite para louvar o nome dele. Nessa manhã eu vou falar sobre um louvor num momento improvável, no momento em que uma jovem mãe solteira se encontra na casa de uma senhora idosa que estava grávida. Isabel era o nome dela, ela morava nas montanhas, e ela estava grávida, e ela era prima de uma menina chamada Maria, e Maria ficou sabendo da gravidez de Isabel, e Maria subiu as montanhas e foi ter com Isabel. Eu não sei o que Maria queria, talvez Maria quisesse simplesmente dizer: Isabel, que bênção, fiquei sabendo que Deus te deu uma gravidez. Isabel não sabia da história de Maria, não sabia do que estava acontecendo, mas, apesar de Isabel não saber, o Espírito que havia colocado o Senhor Jesus no ventre de Maria, e que havia fornecido João Batista, meus irmãos, o Espírito sabia, o Espírito estava presente, e quando Maria chega para visitar Isabel, para surpresa dela, para surpresa de Maria, para surpresa de quem estivesse ali, Isabel fala: salve a agraciada. Isabel percebe, porque a criança pulou, João Batista ainda no ventre, pulou de alegria, pela presença de Jesus, ainda sendo gestado na barriga de Maria. E então, quando Maria e Isabel se encontram, e Isabel dá essa palavra, confirmando a Maria a gravidez, confirmando a Maria a bênção de Deus, então Maria explode em louvor. E é o louvor de Maria, o cântico de Maria, o chamado Magnificat, que nós vamos ler nessa manhã. Verso 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Vamos falar com Deus. Senhor, nos abençoa, fala conosco nessa manhã. Obrigado pelo registro desse cântico aqui, que ele seja útil, que teu Espírito nos use nessa manhã para trazer algo de enlevo espiritual à tua igreja, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Isso aqui não foi planejado, isso aqui foi um cântico de alegria que emergiu do coração
de Maria. E eu pergunto ao irmão, à irmã: você tem tido esses momentos? Porque nós temos momentos de ouvir música, e ouvir música não tem nada a ver com louvor. Você liga lá na rádio evangélica, ou bota lá a sua playlist, ou seu CD, e você está ouvindo música. E de repente, numa música daquelas ali, você até tem o seu momento com Deus. Eu não estou falando disso. Estou falando daquele momento que brota do coração, em que você se senta, não mecanicamente, mas diante de um prato de comida, olha para aquele prato de comida e agradece a Deus: Senhor, obrigado. Porque tem gente que ora porque foi ensinado a orar. Ora na hora da refeição, você bota o prato, ora e vai. E aí você mecaniza aquilo. Agora, é muito melhor quando você olha para aquele prato de comida e diz: Senhor, obrigado. É de coração. É de coração. Reconheço que isso aqui é bênção do Senhor. Lá fora, nesses 70 países, as pessoas estão desesperadas, querendo louvar ao Senhor, mas eles sabem que eles estão pressionados. Na Coreia do Norte, na China, nos países árabes, mas o coração deles não está no temor. Semana passada pregamos sobre isso, colocando o medo no seu devido lugar. Não, o coração deles não está no temor, o coração deles está no amor. Só quem ama de verdade consegue expressar louvor de verdade. Veja o que Maria diz: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É interessante que Maria trabalha aqui a questão até teológica, Gilson, e também irmã Regina, e pastor Eimaldo e pastor Marcos. Maria trabalha uma questão teológica que a gente vê que Maria era tricotomista, porque ela fala da alma e do espírito. Sim ou não? Maria divide alma e espírito. Ela diz: olha, tudo que há em mim está feliz demais. Eu agradeço ao Senhor. Não é só um arrepio que dá na espinha, que eriça todos os cabelos do meu braço. Não, é profundo, é no fundo da alma, do espírito. Maria expressa nestas palavras adoração a Deus. Isso é verdadeira adoração, ela vem do fundo da alma, do espírito. Não devemos cantar, louvar a Deus mecanicamente, mas devemos olhar para a mensagem. Ah, mas eu não gosto da música. Você não gosta da música? Não, a música é chata, a música é chata. Lê a letra. Eu posso falar disso porque, como eu digo aos irmãos, eu amo até hoje o tal do te agradeço. E tem gente que torce o nariz: cantou tanto te agradeço que eu não suporto mais. Mas bateu em mim de uma forma diferente. A primeira vez que eu ouvi essa música, e quando eu ouvi aquilo sendo cantado: por tudo que tens feito, eu até me emociono até hoje, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer, te agradeço. Eu me sentia e me sinto um traidor por não ter escrito essas palavras. Eu falei: Senhor, eu queria ter escrito isso. Isso é maravilhoso. Você pode não gostar de cantar o te agradeço, não aguento mais, mas você não pode negar a profundidade da letra. Os irmãos entendem isso? Nessa manhã cantamos: que lindo esse nome é.
E eu só consigo imaginar a alma do poeta enquanto ele escrevia isso. Ele não estava simplesmente dizendo, vou ganhar um dinheiro aqui, vou escrever essas palavras. Não! Ele estava contemplando a glória do Senhor. Esse nome é lindo. Eu não sei a experiência pela qual ele passou, mas nós sabemos a experiência pela qual Maria passou. E que experiência! Que experiência! Já havia visto um anjo falando a ela que ela era agraciada, e agora a própria Isabel, grávida de João Batista. Maria não tem outro caminho, ela irrompe em louvor e adoração, reconhece a grandeza e a santidade de Deus. Ela chama Deus de seu Salvador. O mundo católico aí diz que Maria faz parte da Trindade. Não, eu não estou brincando não. Tem uma bula papal de 1950 que reconhece a virgindade eterna de Maria, que reconhece que Maria faz parte da Trindade, ou seja, é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e Maria, que Maria enfim, tem uma série de coisas lá nessa bula papal. Mas Maria não pode fazer parte da Trindade, até porque pelas próprias palavras dela. Ela diz, o Senhor é o meu Salvador, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisava de um Salvador, como todos os homens, todas as mulheres precisam. Ela exalta o nome do Senhor, por Ele ser seu Salvador e por Ele ser também, por Ele atentar para a sua humildade. Quando Maria diz, porque atentou na humildade da sua serva, ela quer dizer o seguinte, quem sou eu? Esse é mais um ponto de expressão do louvor. O louvor, quando emerge do coração e aponta, está com os olhos focados em Deus, quem contempla Deus, contempla a si mesmo. Quem contempla a glória e majestade de Deus, contempla a própria falha e miséria. Foi isso que aconteceu em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus, e ao contemplar aquela grandeza, ele diz, ai de mim, que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem contempla a grandeza de Deus, contempla a sua própria miséria, e é daí que vem misericórdia, que é o coração de Deus na nossa miséria. É isso que Maria está dizendo, Senhor, o Senhor atentou na minha humildade, eu não sou ninguém. Expressar louvor precisa passar por reconhecer a própria fraqueza, o próprio pecado, a própria impossibilidade de qualquer coisa. Nós não somos nada diante de Deus, meus irmãos, nada. A nossa vida é um sopro. Maria enfatiza a atitude de louvor em resposta ao agir divino. Tem uma frase que o pessoal de São Paulo fala, que eu pegava um pouco de ar, eu ficava meio irritado, mas eu entendo essa frase. Os paulistas falavam assim, o carioca se ufana, ou seja, ele se engrandece por aquilo que ele nunca fez. Por que essa frase? Porque toda vez que havia essa discussão, o Rio é melhor, São Paulo é melhor, o Rio é melhor, São Paulo é melhor, qual o grande argumento do pessoal do Rio? As nossas praias, as montanhas, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Mata Atlântica, a Floresta da Tijuca. Então realmente a gente se ufana daquilo que a gente não fez. Quem foi que fez essas coisas? Deus. Deus colocou esse litoral privilegiado no nosso entorno, essas belas montanhas, tudo isso. E eles, por outro lado,
quando se ufanam, é daquilo que fizeram. Fizemos uma metrópole, fizemos uma cidade que tem de tudo aqui, tem comida italiana, japonesa, tem tudo que você quiser, você encontra em São Paulo. Então eles se ufanam do que eles fizeram e nós do que nós não fizemos. Pois é. Dizem que Deus é brasileiro. Isso é mentira. Mas a pessoa que expressa o verdadeiro louvor, ela tem que ser carioca. Ela tem que se ufanar do que ela não fez. Quantos estão entendendo? Aconteceu. A bênção veio, mas não fui eu quem fiz. O Salvador veio para o meu ventre, pensou Maria. E isso não fui eu quem fiz, a bênção está aqui. Então o que que sobra? O que que sobra? Veio uma grande bênção, a bênção não veio de mim, eu não fiz nada para aquilo. O que que me sobra? Louvar, adorar, reconhecer quem fez. Reconhecer quem fez. Nisso aí talvez o Jorge Benjó estivesse certo, né? Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Praticamente o que Maria faz aqui. O Senhor atentou na humildade da sua serva. Quem sou eu? A única coisa que ela bota o nome dela aqui é quando ela diz: desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurado no Novo Testamento, Macários. É quase como se dissesse assim: seu felizardo. Maria foi a primeira pessoa a receber Jesus de braços abertos. Quando o anjo veio até ela, ela disse: cumpra-se, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim tudo o que disseste. E essa foi a única participação de Maria na história da redenção. Ela aceitou de bom grado a missão dada pelo Senhor Deus. Sabendo que ela não podia fazer nada e que tudo viria de Deus, ela explode em louvor. O que me leva a pensar o seguinte: se nesses tempos, se na nossa realidade diária, estamos falhando em expressar o louvor do coração que vem de dentro para fora, talvez seja porque, primeiro, não estamos observando a graça de Deus da forma que ela é. Talvez estejamos mais preocupados com as nossas coisas e menos com as coisas de Deus. E uma coisa se soma com a outra. Porque se eu estou preocupado com as minhas coisas e não com as coisas de Deus, como é que eu vou louvar a Deus? Eu estou preocupado em ganhar, em vencer o mês, em conseguir mudar de emprego, em passar de ano, em cuidar da minha família. Quando deveria estar ocupado em olhar ao meu entorno e ver: até aqui me ajudou o Senhor, nada me faltou, a minha família está unida. Temos dificuldades, temos, mas o Senhor é por nós. Olhamos para o futuro e pensamos: como será daqui a mais alguns anos? A idade está chegando, as doenças vão chegando, a situação do país assim. E a preocupação vem, faz parte da vida. Mas você e eu temos uma Bíblia nas mãos e ela vai nos apontar lá no Salmo 37, duas coisas. A primeira você já sabe: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Mas lá no final desse salmo tem um testemunho: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é motivo de louvar ao Senhor. Ele deve ser louvado porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele se manifesta aos humildes como a Maria. Jamais que Deus iria chegar uma garota cheia de si e ia dizer: olha, você vai ser
A garota já ia explodir ali na hora. Ah, é isso aí, agora todo mundo vai saber quem eu sou. Maria só diz: vão me chamar bem-aventurada, feliz, Macários, porque é tudo que eu sou não sou mais do que bem-aventurada. O Senhor veio até mim, então eu devolvo a oração, a adoração a Ele. Isso prova que Deus escolhe os humildes para realizar os seus propósitos. Isso está escrito várias vezes, inclusive no livro de Provérbios, que o Senhor ama os humildes, que a humildade precede a honra. E tantas outras vezes ele fala isso. Ele exalta os humildes e derruba os poderosos. Isso está lá em Isaías. Isaías vai falar isso, que todo o monte alto será rebaixado, aplanado, e todo vale será elevado. Maria está citando isso aqui, ao dizer isso. Quando diz aqui no verso 51, com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Os ricos confiam na sua riqueza. Inclusive, uma das igrejas do Apocalipse recebe essa repreensão. O próprio Senhor Jesus diz: tu dizes, rico sou, enriquecido estou, e de nada tenho necessidade. Mas o Senhor vai dizer ao contrário: tu és cego, pobre e nu. Aliás, miserável, né? Miserável, cego e nu. Te aconselho que compres de mim ouro refinado. Vamos fazer uma análise nos nossos corações, de verdade, de verdade. A gente não está aqui brincando de igreja, não. De verdade, analisa a tua vida. Tem expressado louvor como Maria expressou? Tem percebido como Deus tem dado a você tantas coisas? Vida, respiração, saúde. Ah, mas a saúde tem andado meio assim. Tá bom, você tem tido acesso a médico, tem tido acesso a remédio, tem tido acesso a tratamento? Ah, tenho. Quem você acha que te deu isso? O fôlego de vida veio de quem? De Deus. Os teus olhos enxergam, os teus ouvidos ouvem, o teu coração está batendo. Os seus dentes têm o que mastigar, consegue dormir de barriga cheia. Deus seja louvado. Tanta gente ao redor do mundo que não tem essas mesmas bênçãos para contar. Tem roupa para se vestir. Nós temos, meus irmãos, muito mais do que poderíamos precisar na vida. Eu sei que se eu for na casa de cada um aqui, você e eu temos mais roupas do que precisamos. Nós temos mais sapatos do que precisamos. Nós temos alimento para alguns dias, pelo menos, guardados em casa. Alguns ainda têm muito mais. Tudo isso vem de Deus, tudo isso é motivo para louvar. É preciso olhar com humildade e dizer: caramba, eu estou pensando em tantas outras coisas, mas eu não estou sendo humilde para reconhecer que é no pouco que o Senhor tem me dado, naquilo que eu considero normal. Não, isso aqui é normal, ter comida no prato é normal. Graças a Deus que é normal na nossa vida. Graças a Deus. Humildade precede a honra. Maria reconhece a fidelidade, já lemos aqui, de Deus, as suas promessas, reconhece a fidelidade que ele teve para com os pais na fé, com Abraão e sua posteridade para frente. Maria fala de um Deus que equilibra a balança.
um Deus que enche de bens os famintos e que despede vazios os ricos, eleva o vale e rebaixa o monte alto. Mas Maria também, e eu vou encerrar por aqui, Maria também traz algo ao nosso coração, ao meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos. Que Maria está aqui profeticamente falando coisas que ela ainda não havia visto, mas que pela fé ela já enxergava. O que havia de concreto naquele momento? Um bebê de 6 meses, um feto de 6 meses na barriga de Isabel. Isso é o que havia de concreto. E na barriga de Maria, um embrião. Era isso o que havia na barriga das duas. De concreto, era isso. Mas pelo Espírito, Maria, profeticamente, pela fé, conhecendo tudo que ela já conhecia da palavra, ela já conhecia Isaías, ela já conhecia as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Então poderia parecer que era algo muito pouco, tangível, não havia nada. O que havia de tangível era uma barriga na Isabel, uma barriga na Maria. Mas, apesar da pouca evidência tangível que poderia ser tocada, pela fé Maria já declara tudo o que estava lá nos profetas, que os montes altos serão aplanados. Aliás, ela já coloca no tempo presente, passado. Ela usa o tempo pretérito. No verso 51, com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos, depois dos tronos dos poderosos, elevou os humildes, encheu de bem os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel. Ela já está falando no passado, como quem diz, isso já aconteceu. Maria está se apropriando da palavra de Deus. Profeticamente, ela está, pela fé, se apropriando. Ela não diz, olha, Deus vai fazer quando João nascer e quando Jesus nascer. Não, não. Já fez, já aconteceu. E é aqui que nós falhamos também. Nós falhamos em olhar para a palavra de Deus e não dizer, isso aqui já aconteceu. Muitas vezes nós olhamos para frente, a igreja tem essa mania de olhar para os sinais à nossa volta e começar a pensar, parece que vem aí o reino do anticristo. Parece que as coisas estão se encaminhando para o fim dos tempos, como está escrito no Apocalipse. Amado, amada, não entra nessa de ficar procurando quem vai ser o varão da iniquidade. Como é que o anticristo vai se manifestar? Afinal, onde vai ser a batalha de Gog e Magog? E quem é a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar? Tem muita gente metida a besta aí, por incrível que pareça também. Não vai atrás disso não, meu irmão. Simplesmente declara como Maria, como louvor ao Senhor, Senhor, isto já aconteceu, porque está escrito. Eu posso me apropriar dessas coisas. Se eu vou estar presente ou se eu não vou estar presente, tanto faz como tanto fez, porque Jesus já está lá. Porque Ele já contou o final da história. Mas aí a gente vai passar pelo sofrimento, vai ter tribulação, vai ter grande tribulação, a igreja vai subir antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Tanto faz, o Espírito de Deus está conosco, Jesus está conosco, como disse Lutero no hino Castelo Forte, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está.
E sim, eu estou citando um hino do cantor cristão, e sim, é um hino de louvor. Castelo forte é o nosso Deus, mas o fato dele louvar a Deus, declarando que ele é o seu castelo forte, não o impede de dizer que ainda que eu tenha que perder filhos, bens, mulher, embora a vida vá, tanto fez como tanto faz. Eu não sou importante, Jesus é importante. Eu não sou ninguém, o Senhor atentou na humildade da sua serva, na humildade do seu servo. Importante é Ele. Deus seja louvado nessa manhã, meus irmãos. Vamos falar com Ele. Se aproprie dessa palavra, louve verdadeiramente, de coração, ao Senhor. Nós vamos ter 2 hinos ainda. Você ainda vai ter oportunidade de louvar ao Senhor nessa manhã. Vamos falar com Deus. Senhor, o Teu nome deve ser exaltado para sempre. Nós não somos nada. Nós somos carentes, necessitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Se o Senhor tirar o ar, em 5 minutos estaremos todos mortos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A nossa vida é como um vapor que se dissipa. Nossa vida é como uma flor que no momento está bonita e logo a seguir está murcha e seca-se a erva do campo. Por isso, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, domínio, autoridade, poder, tudo pertence ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, a voltar de coração como igreja, a elevar a nossa voz no louvor agradável a Ti. Como o Senhor mesmo explicou aquela mulher samaritana, que estava, como muitos andam preocupados hoje, onde é que é bom de louvar? Onde é o lugar que devemos louvar ao Senhor? É nesse monte ou é naquele? É na igreja da parede preta, é na igreja grande, é na igreja pequena, é no monte? Lugar bom de louvar ao Senhor é no coração, e foi aí que o Senhor Jesus nos explicou. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o buscam, o adorem em espírito e em verdade, dentro do seu coração, ou como disse Maria, dentro da sua alma e do seu espírito. Renova, Senhor, renova em nós o prazer de Te louvar, de Te engrandecer, de chamar ao Senhor, nosso Deus, nossa rocha, nosso castelo, poderoso, o Senhor santo, 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 aquele que era, que é, que há de vir, o nome mais poderoso de todo o universo, o nome sobre todo nome, o mais formoso entre os 10.000, o Filho de Deus, o Verbo eterno, e todos os outros nomes, do qual somente o Senhor é digno de ser chamado. Só o Senhor é digno de adoração. Só o Senhor é digno de ser chamado Santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos abençoa nessa manhã. Recebe o nosso louvor em nome do Senhor Jesus. Amém.